Vamos agora, meu amado, para um texto bíblico que eu quero compartilhar com você, fundamentando aquela primeiro subtópico onde Davi estava sentindo o peso da idade. Dava aquela sensação de inutilidade, não. A idade, ela traz consigo várias preocupações. A pessoa não tem mais o mesmo vigor, a mesma capacidade, disposição de outrora. Por mais que ele lute contra o corpo, ele lute contra o tempo, ele vai sentir o peso da idade. A capacidade de pensar, de refletir, de produzir, de desenvolver, ela não é a mesma. Então, daí a razão da necessidade de mudança. Mas Davi, no Salmo 71, no versículo 18, ele escreveu assim: agora também, quando estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele não era mais um jovem, trépido, ousado, matador de gigantes. Não era o grande líder de exército, porque ele não ia mais às batalhas, que ele estava com o corpo debilitado. Mas Davi descobriu uma outra forma de servir a Deus. Talvez não à frente das batalhas, mas ele descobriu uma outra forma que seria formador de opinião. Falar e testemunhar do que Deus fez na sua vida. Eu tenho a certeza que os nossos pastores, presidentes, nas Assembleias de Deus no Brasil, esses homens têm uma riqueza de experiência, de testemunho com Deus, para transmitir à minha geração e às gerações vindouras. Mas precisam compreender que eles ainda continuarão sendo usados por Deus. Talvez não à frente de uma presidência, que pela vontade deles fariam isso até o fechar os seus olhos e findar a sua vida. Mas é um momento de transição. Essa mudança, ela precisa ocorrer. Esses homens, eles têm o seu devido valor. Deus usou Davi dentro do tempo e o propósito dele. Mas chegar o momento agora de Deus usar Salomão. E Salomão estava preparado dentro do propósito de Deus para ser usado por Deus com uma nova visão, com outras capacidades e habilidades. Salomão não foi um guerreiro como foi Davi, mas ele foi um homem que alcançou a sabedoria e construiu o templo. Cada um tem a sua característica, eu não posso comparar a experiência e a maturidade de um pastor presidente, que ao longo de 30, 40, 50, 60 anos tem dedicado a vida na obra de Deus. Mas eu tenho que reconhecer que quem está chegando agora, ele foi separado por Deus e escolhido por Deus para dar continuidade a esse trabalho. Meu amado, vamos então ao nosso próximo tópico. O segundo subtópico, Adonias e os valentes de Davi. Eu destaquei o seguinte: é preciso ter coragem e caráter para se posicionar a favor do que é justo, verdadeiro e lícito. Apoiar pessoas em detrimento das escrituras sagradas é o mesmo que se aliar às trevas. Quem se vale da mentira tem o diabo como o maior aliado. Eu olho que Adonias, ele usou de mentira, ele usou de trapaça, ele usou de estratégias para tomar o poder de forma ilícita. E ele bem sabia que não era ele o sucessor, embora naquele momento ele fosse o filho mais velho. Espiritualmente falando, ele não tinha direito legal de ocupar aquele cargo. Perante as leis do homem, se fosse olhar a questão do primogênito, seria de fato Adonias. Mas o grande problema é que sobre aquela questão Deus já havia deferido e tomado a decisão quando decidiu escolher Salomão e falou com Davi. E Adonias sabia disso, mas ele tentou usurpar uma posição que não era dele. Meu irmão, e os valentes de Davi, o sacerdote e o profeta Natã, eles se posicionaram. Eles não aceitaram aquela mentira. Meu irmão, quem se vale de mentira para perpetuar o seu poder,
para fazer da obra de Deus e da igreja do Senhor um império e uma monarquia. Ele está prestando um grande trabalho às trevas, porque o único que tem a ganhar com isso não é a obra de Deus. Nós vemos igrejas aí desfaceladas, igrejas destruídas, famílias em brigas, irmãos se agredindo mutuamente, porque uns tomam partido a favor de A, outros tomam partido a favor de B. Mas eu observo aqui que os valentes de Davi se posicionaram não necessariamente a favor de Salomão, porque era o queridinho deles. Eles se posicionaram diante daquilo que era verdadeiro, diante daquilo que era justo, diante daquilo que era lícito. E, meu irmão, quem se vale da mentira, quem mais o apoia, não são os homens. Quem mais o apoia é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Meu irmão, vamos ficar do lado da verdade. Vamos ficar do lado daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro. Vamos ter sabedoria de Deus, discernimento, para compreender este momento, que o que aconteceu no passado está acontecendo nos nossos dias. Em todos os lugares, na Assembleia de Deus do Brasil, são raros os lugares onde o presidente, ele reconhece que chegou o seu tempo de passar o cajado. E que ao fazer isso, essa transição, não fez para um filho seu, para um parente seu, mas o fez para alguém que foi direcionado, preparado, qualificado por Deus para dar continuidade a esta obra. Eu tenho a certeza que por todo este Brasil, Deus já tem homens para dar continuidade a esta obra, que amam esta obra, que não estão querendo ocupar e tomar lugar de ninguém, mas estão querendo fazer e ocupar a posição que foi designada por Deus. Muitos quando ainda eram crianças. Salomão foi designado por Deus para desenvolver aquela obra. E ele era ainda criança, mas ao longo da vida, Deus veio preparando Salomão para no tempo certo ocupar aquela posição. Na agenda de Deus, Deus já sabia que surgiriam conflitos, surgiriam crises políticas, crises familiares, crises de interesses pessoais. Mas em todas elas, Deus é Senhor e soberano. A vontade dele prevaleceu. Meu irmão, essa história da Assembleia de Deus no Brasil, ela pode ter um outro desfecho. Quem está em cima, como eu disse, a CGADB, ela tem um importante papel nesse período de transição. Irmãos, em nome de Jesus, vocês que estão à frente desta instituição, toda a diretoria da CGADB e o seu presidente, pensem, um exemplo vindo de vocês pode trazer um grande despertamento, um grande avivamento e trazer paz em toda a Assembleia de Deus espalhada por esse Brasil. Mas o mau exemplo, quando ele vem de cima, ele influencia toda uma nação, toda uma instituição, e todos acham que podem tomar posse dessa denominação, pois afinal de contas acreditam que deram a vida por esta igreja. Mas eu quero dizer que quem deu a vida por esta igreja chama-se Jesus de Nazaré. E todo o trabalho que vocês, presidentes da Assembleia de Deus no Brasil, de ministério, que fizeram ao longo das suas vidas, Deus tem para vocês um galardão, porque o vosso reconhecimento e as vossas riquezas, elas estão esperando por vocês no céu e não aqui na terra. E meus amados pastores, presidentes, com temor de Deus, como um servo pequeno, ainda uma criança, eu digo para vocês, não percam o galardão que Deus tem para vocês. Não maculem a história de vocês com essa briga de poder, levando a igreja no tribunal, levando a igreja na justiça, colocando na mão de homens descrentes, de homens ímpios, problemas e situações que poderiam ser resolvidas com oração, com jejum, com quebrantamento, com humildade, com reconhecimento do papel e da chamada que o outro tem, reconhecendo que chegou o seu tempo, que o seu corpo, a sua mente, a sua disposição, ela não é mais a mesma. O desejo é, mas o seu corpo não é mais o mesmo. E Deus já preparou uma outra geração, pessoas para darem continuidade a esta obra.
Meu amado, vamos então para o próximo tópico. Eu destaquei o seguinte texto aqui para uma breve reflexão que está no livro de 1 Reis, capítulo 1, no versículo 6. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, é um texto que foi sugerido pelo nosso irmão Elienay Cabral na nossa revista. Ele destacou esse seguinte texto: e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizestes assim? Esse texto aqui, ele se refere a Adonias. Adonias, ele era um menino mimado, fazia tudo o que ele queria. Todos tinham que se curvar diante dele, porque o pai nunca o havia repreendido. O pai nunca havia lhe chamado a atenção. E aquele rapaz mimado, que nunca aprendeu o que foi limites, nunca aprendeu a receber um não. Quando ele recebeu um não pela primeira vez, ele ficou irado. Ele achou que podia fazer tudo o que bem lhe parecia, mas não é bem assim. Ele poderia ir até onde Deus havia estabelecido para ele limites. Se o pai não estabeleceu limites para Adonias, Deus estabeleceu limites para Adonias. E eu quero fazer uma breve colocação. Algo que eu coloquei aqui, eu quero compartilhar com você, meu amado irmão, meu amado presidente de ministério, respeitosamente, com temor de Deus, quero me dirigir a você e a todos os membros, todos que estão ao alcance desta mensagem. Eu destaquei, é preciso aprender a lidar com as frustrações ao longo da vida. Quem almeja ser líder precisa aprender a ouvir não, pois nem sempre ele estará com a razão. Não reconhecer isto pode ser um sinal de imaturidade ou autoritarismo. Meu amado, o líder nem sempre ele vai estar certo. O líder, o verdadeiro líder, ele aprende a ouvir não. E em muitas das nossas igrejas, espalhadas por esse Brasil, se o pastor presidente ele tiver a hombridade, a dignidade e o temor de Deus de convocar uma Assembleia Geral extraordinária, sem se valer de liminares na justiça, conseguidas por advogados que estão especialistas em trabalhar na confusão, trabalhar em divisão, trabalhar onde esses problemas surgem. Se eles tiverem a dignidade de convocar a igreja, porque a igreja ela é soberana, e ouvir da igreja a decisão da igreja, o que a igreja decide, o que a igreja quer. Amados pastores, amados irmãos, esta igreja não está virando as costas para a história de nenhum pastor presidente. Esta igreja ela quer continuar a sua história. Esta igreja ela reconhece que Deus levantou e preparou homens para dar continuidade a esse trabalho. Paulo passou, ficou na história, Moisés, todos passarão. Mas essa briga que nós estamos testemunhando nos nossos dias dentro das nossas igrejas, em todo o Brasil, tem sido muito prejudicial. E o líder que não sabe ouvir não, porque Adonias nunca ouviu não, nunca foi contrariado. Há muitos líderes, presidentes de ministério, que agem como se fossem verdadeiros ditadores, onde todos têm que se curvar ante a sua vontade, onde toda diretoria eleita, legitimamente em Assembleia Geral, muitos pastores presidentes, têm procurado passar por cima da vontade das pessoas, da vontade da igreja, da vontade dos membros, querendo que a diretoria, que todos os membros se curvem diante dele, se curvem diante da sua história. Mas a história da igreja não começou com o pastor presidente. A história da igreja, ela começou com Jesus Cristo, preso, crucificado, lá na cruz do Calvário. A história da igreja, ela começou com quase 120 pessoas reunidas ali no dia de Pentecostes. E esta fé foi se espalhando. E muitos morreram para que nós pudéssemos abraçar esta fé pura, genuína e verdadeira que nós temos hoje. Meu amado, e o líder que não reconhece isso, eu só posso apontar para ele duas características:
imaturidade, porque não foi ensinado ao longo da vida a receber não, a ser contrariado. Segundo, autoritarismo. Age como se fosse um ditador. E Jesus te chamou, meu amado pastor, meu amado líder, meu amado irmão, para ser líder. E líder não é aquele que dá ordem e que manda façam e obedeçam. O líder, acima de tudo, ele dá o exemplo com a sua conduta. O líder, ele é exemplo em arrependimento. Ele é exemplo em perdão. Ele é exemplo em humildade. Para reconhecer que cometeu equívocos, que cometeu erros, que precisam serem consertados, enquanto ainda há tempo e oportunidade. Do contrário, semelhante ao que aconteceu com Davi. Depois que ele errou, nunca mais Davi teve sossego. Até na hora de morrer, antes da morte, Davi estava testemunhando a briga entre os filhos. Quero dizer aqui no temor de Deus, se não houver uma mudança por parte de muitos pastores presidentes na Assembleia de Deus, no Brasil, vocês partirão. Muitas famílias desses pastores presidentes viverão reflexo dos erros cometidos pelo pai, que foi um grande líder, mas não soube fazer a transição, não soube reconhecer a liderança de outros e atraíram para a família, para a sua descendência, uma grande maldição. Meu irmão, que Deus abençoe a todos e vamos agora para uma outra reflexão que eu quero fazer aqui. Nós queremos aprender juntos nessa escola dominical. Eu louvo a Deus por esse homem de Deus, comentarista desta lição. Eu fiz a seguinte colocação, uma outra reflexão, que o sacerdote, o profeta e os valentes se posicionaram. 3 níveis diferentes. O sacerdote, o profeta e os valentes. E isto representa cada tipo de pessoa, cada grupo de pessoas diante dessa transição. O sacerdote Zadok, ele representa aqueles que intercedem em orações diante de Deus. Nesse momento de transição, eu vejo o papel importante das irmãs do círculo de oração das nossas igrejas. Essas mulheres com os joelhos dobrados, a igreja clamando, a igreja intercedendo. Deus pode mudar essa história. O sacerdote, ele não aceitou aquela situação. Outro que eu reconheço, o profeta Natã. O profeta Natã, ele representa aqueles que falam abertamente ao povo acerca do erro. O profeta Natã, ele se posicionou e falou que aquilo estava errado, que aquilo não estava certo. E Deus tem levantado nesse Brasil homens sinceros, profetas, para falar a verdade, que está errado o que está acontecendo na Assembleia de Deus no Brasil. Precisa mudança. Um outro grupo, os valentes de Davi, representam aqueles que, movidos pela fé, agem com pulso, ousadia e determinação. 3 grupos de homens que Deus deseja usar nesse período de transição, diante desse autoritarismo, diante dessa ditadura. Homens que não se curvam, homens que não aceitam, homens que têm coragem de se posicionar a favor do que é correto, do que é justo, do que é verdadeiro e daquilo que é lícito. Meu irmão, terminamos aqui o nosso primeiro tópico e vamos fazer um outro vídeo com o segundo subtópico da nossa lição. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.